direita bolsonarista mais uma vez deu no próprio pé sobre a CPMI do INSS. Campos Neto, o ex-diretor do Banco Central, calma aí que já eu explico, porque o Romeu Zema, ele foi no Flow e lá ele foi perguntado sobre o salário dele, que ele aumentou 300%. Olha aí o que ele respondeu. Senador, por qual motivo o senhor aumentou o próprio salário em 300%? A oposição adora essa pergunta. Ama. Agora eu quero lembrar aqui pra todo mundo que desde que eu fui eleito governador, eu tenho doado o meu salário. Porque eu não gosto muito de ficar divulgando, não. Mas quando a gente faz o bem, a gente faz porque quer. E não pra poder estar mostrando, se vangloriando, entendeu? Então, pra mim, se o salário é 1, é 10, é 50 ou 100, não faz diferença, não. Pra corrigir o salário do secretário, tem que corrigir o do governador. Pra corrigir o salário do secretário, tem que corrigir o do governador. Eles adoram colocar isso, porque o meu governo não tem corrupção, não tem escândalo. Como assim? O Romeu Zema doa o salário dele como governador, mas ele não vai dizer pra ninguém pra quem que ele doa, não. E aí, o que vocês acham? Mas vamos aqui. Olha só, galera. Medida de Bolsonaro no Banco Central permitiu aí, golpe em aposentados do INSS. Uma mudança promovida pelo Banco Central em 2021 sobre a gestão de Bolsonaro, do então presidente, galera, também Roberto Campos Neto. Abriu espaço e uma onda de golpes contra aposentados do INSS. A alteração dispensou a necessidade de autorização prévia, galera, do correntista, quando a cobrança parte de outra instituição financeira, permitindo que empresas debitassem valores diretamente das contas, dos consumidores. Empresas usam brecha para a fraude dos idosos. Aí vem aqui, antes da mudança, os bancos precisavam confirmar, galera, a anuência do cliente para efetivar o débito automático. E como o Bolsonaro, abriu as portas, então eles já iam direto. E aí, esse CPI aí, eu acho que foi um erro da direita, viu? Você já deve ter visto algo sobre o escândalo de sonegação de impostos que acabou prendendo o dono e fundador da Ultrafarm. Para muitos, é o maior esquema de corrupção da história de São Paulo. Mas sabe o que você não viu? Sob qual governador esse esquema todo de corrupção aconteceu? Por que a mídia insiste em não mencionar o nome do Tarcísio de Freitas? Como passou despercebido pelo governador de São Paulo tantos bilhões fora dos cofres públicos? São propinas que chegam a R$1 bilhão. Agora imagina quantos bilhões esses grandes empresários deixaram de pagar. Se o trabalhador deixar de pagar algum imposto, ele é punido por isso. Mas isso não parece acontecer com as grandes empresas próximas do governo do estado, que encontraram no Tarcísio, mais precisamente na Secretaria da Fazenda, um parque de diversões para fazer fortuna. A grande imprensa não pergunta, mas o Tarcísio não pode fugir. Só ele não sabia mesmo do propinaço? Os governadores da extrema-direita são ratos e oportunistas. Oh, ninguém sabia disso. Carlos Bolsonaro está indignado. Ele não sabia que os políticos da extrema-direita são verdadeiros canalhas, dá para acreditar? 500 anos de covardia com o povo brasileiro e só agora ele foi perceber que eles são canalhas, que só pensam em si mesmos. Será que ele tem algum problema mental, hein? Pode ser. Porque se tem uma coisa que ninguém tem nenhuma dúvida, é que esses políticos da extrema-direita são hipócritas, oportunistas e patéticos. Ele está absolutamente certo nisso. Nós vamos chegar a Brasília para libertar o Brasil. Esse aí não ganha nem para governador de Minas de novo. E quer ser presidente da República? Ah, vai ganhar, uma banana bem grande, não vai não? Comer banana com casca. Não fica tão bom quanto a banana pura, não. Sabe por que Romeu Zema aparece em todos os canais, em todas as notícias, em todas as entrevistas que ele dá falando bobagens? Ou comendo banana com casca, ou falando mal do Bolsa Família, ou falando bobagens? Porque ele precisa desviar as atenções da realidade de Minas Gerais. A realidade de Minas Gerais é essa aqui, ó. A dívida de Minas Gerais, quando Romeu Zema assumiu em 2019, era de 120 bilhões de reais. Chegou em 2024 a 160 bilhões de reais. Ou seja, em 7 anos, Romeu Zema, que poderia ter diminuído a dívida de Minas Gerais se fosse um gestor bom, um gestor excelente, que é o novo, ele é o novo. Enxuga o Estado e faz o Estado funcionar de maneira eficiente. Ele inchou o Estado, aumentou a dívida do Estado de Minas Gerais e o que ele fez para resolver essa situação? Colocou o Estado de Minas Gerais em regime de recuperação fiscal. Ou seja, não consegue pagar a dívida, aumentou a dívida, não consegue pagar, correu pro Fernando Haddad e falou assim: Fernando Haddad, me socorra, governo Lula, me socorra, não sei o que fazer. É por isso que ele precisa ficar falando as bobagens que ele fala e as pessoas repetem as bobagens
bobagens, ficam questionando as bobagens dele. Toda vez que falar de Romeu Zema atrelado ao Partido Novo, lembre-se, é Partido Novo, partido da eficiência orçamentária. Romeu Zema ficou 7 anos no estado de Minas Gerais, aumentou a dívida pública do estado de Minas Gerais e colocou o estado em regime de recuperação fiscal. Hoje, o estado de Minas Gerais está em regime de recuperação fiscal, junto com o Rio Grande do Sul, do Eduardo Leite, Rio de Janeiro, do Cláudio Castro e Goiás. Goiás está em regime de recuperação fiscal. E isso, a mídia que defende esse pessoal não fala, né? Tudo caloteiro que não tem dinheiro para pagar e correu pro papai governo federal para pagar as próprias contas. É esse povo que tá querendo voltar ao governo federal. Não consegue administrar as finanças nem do próprio estado. Será que aqueles 2 milhões que Bolsonaro mandou lá pro Dudu era para comprar uns parlamentares americanos que iam ajudar na escalada bolsonarista para deixar o criminoso livre? Não. Isso é gente muito honesta. Eles nunca fariam isso. Por essa daqui, Tarcísio de Freitas não esperava. Bia Lula respondeu Tarcísio de Freitas após ele dizer que tem que entregar o que Donald Trump quer. Até é fundamental compreender um pouco do estilo do presidente americano. É um presidente que vive da economia da atenção. É um presidente que gosta de sentar com um chefe de Estado, botar um chefe de Estado sentado lá dele e dizer, olha, conseguiu uma vitória. E ele tá querendo colecionar vitórias. Ele quer, então, por que não entregar alguma vitória para ele? A Bia Lula fez um vídeo detalhadamente, tudo direitinho, para responder Tarcísio de Freitas. E vamos acompanhar aqui a resposta Vou dela. mostrar dados públicos que levantam questões importantes sobre a prioridade do governo de Tarcísio. O povo paulista tem direito de conhecer esses dados e tirar suas próprias conclusões. A Operação Ícaro do Ministério Público investigou suspeitas de esquema de 1 bilhão na Secretaria da Fazenda de São Paulo. Segundo as investigações, não sou eu que estou dizendo, empresas teriam pago propina para auditores fiscais liberarem créditos de ICMS irregularmente. Vamos aos dados que me chamam a atenção. O governo aprovou para 2026 85,6 bilhões em renúncias fiscais. Uau, que coincidência, né? Só para comparar, o orçamento da saúde em São Paulo é de 36,4 bilhões. Da educação, 32,5 bilhões. Saúde mais educação dá um total de 68,9 bilhões. Renúncias para as empresas, 85,6 bilhões. São 16,7 bilhões a mais em benefícios para as empresas do que para a saúde e educação juntas. Bom, galera, na minha opinião, a Bia Lula, que é neta do presidente, está fazendo agora, intensamente, vários e vários vídeos, né, para rebater os políticos de direita. Segundo ela, a esquerda teria que furar a bolha. Tarcísio de Freitas está sendo aí muito criticado após ele dizer que o Trump ele é acostumado a ter vitórias. Por que não o Lula não ceder algo que ele queira para ele ter uma vitória? Vamos relembrar aqui o que aconteceu com Zelensky, né, que foi lá até a Casa Branca, aconteceu toda aquela polêmica, né? Então o Tarcísio quer o quê? Que Lula se sente e dê a vitória para Donald Trump. Entrega ao Brasil, entrega o que ele quer. O que ele quer? Várias coisas. O PX, né, terras raras, entre outras coisas. Não está ligando nem para a soberania do seu próprio país, o Tarcísio de Freitas, e fala logo por que que entrega São Paulo, né, galera? Isso daí é o que os internautas pedem. Ei, Tarcísio, só pra te lembrar, viu? Só hoje, tá na data de hoje, mais 400 produtos, né, derivados do aço e alumínio foram taxados novamente pelo Trump. Entraram no tarifaço. Quer dizer que tu acha que é só o Lulinha, é só o Brasil? É não, moço, é todos. Ele tá pensando nos americanos lá, tá pensando neles lá, entendeu? Ele tá pensando aqui em São Paulo, em Minas, aqui na nossa região norte, nordeste, sul, sudeste, entendeu? Centro-oeste, tá não. Tá pensando neles lá, entendeu? Foi tu que colocou o chapéuzinho do Trump e agora tá querendo, né, que a gente dê uma vitória. Mas essa vitória ainda que tu ainda quer mais? Né? Porque ele já taxou o Brasil em 50%, agora taxou 400 novos produtos derivados do aço e do alumínio hoje, tá? Na surdina que nem os empresários, né, lá dos States, né, estão entendendo, estão perguntando, estão ligando nos jornais, em TV, nas lives aí, entendeu? Pra saber o que é que tá acontecendo. Nem eles lá estão sabendo, aí fica tu aqui defendendo. Assiste hoje o Jornal Nacional, tá bom? Com William Bonner. Galera, viralizou um vídeo de Romeu Zema. Ele deu uma entrevista para falar do seu plano de governo. E aí foi falar do Bolsa Família. E acabou aí passando vexame. Recebendo Bolsa Família quando consegue um emprego. Mas isso já acontece hoje, né? Com a regra de transição da Bolsa Família, isso já está acontecendo. Eu não sei exatamente, não sei se você tem os detalhes, mas eu acho que durante um ano ele tinha de continuar recebendo Bolsa Família até para ele ter um incentivo. Esse é o desenho atual do programa. O desenho atual do programa é um ano, continua recebendo 100%. Depende do modelo da mudança de renda, né? Se passar do nível de renda, ele pode ser excluído, mas tem essa cláusula assim. Isso já está acontecendo no modelo Tudo atual. que Romeu Zema propôs para melhorar o Bolsa Família já existe, né? Ele fala para a jornalista que está entrevistando ele, e aí a jornalista, mas isso já existe. Aí ele fala que tem que melhorar isso, isso, aquilo. E a jornalista diz, mas isso também já existe. Então, pronto. Agora eu quero só ver, né, galera? Vai ter os debates aí, lá em 2026,
vai ter os debates. Com certeza vai ter Zema, Lula, entre outros candidatos, né? E aí, quando ele for questionado sobre um assunto que ele não vai saber responder, aí vai ficar complicado aí pro lado dele. Então é bom Zema estudar bastante, né? Até lá, para que ele vá para o debate e saiba responder e até mesmo perguntar as coisas. Porque tudo que ele falou para jornalista sobre o Bolsa Família, né, o desmando, as pessoas que já saíram, que já estão trabalhando, né, hoje que deixaram o Bolsa Família, ele não está sabendo aí dessa notícia. Então ele tem que estudar bastante, né, no dia do debate ele saber o que está falando. Esse é o candidato Zema que quer ser presidente do Brasil, com a proposta de melhoria para o Bolsa Família que já existe. Essa regra de transição para quem recebe Bolsa Família e depois consegue uma renda no trabalho fixa, ela já existe. E a jornalista, além de desmentir, teve que jogar na cara dele que mais de 1 milhão de pessoas no governo Lula conseguiu deixar o Bolsa Família e conseguir uma renda através do trabalho. E o candidato a presidente não sabe nem como funciona o Bolsa Família. Realmente a gente sabe a intenção dele para presidente, realmente ajudar o mais necessitado, né? Existem 3 lados com o Zema candidato a presidente. O primeiro é o engraçado, que ele vai virar chacota, porque o homem não sabe falar, não sabe conversar, não sabe falar seja, falar ovo, então é o lado cômico. O lado ruim é porque um debate político não deveria ter essas gracinhas, deveria esclarecer as dúvidas da população. E o lado extremamente chernobilesco é que o próximo candidato do governo de Minas Gerais pode ser o Nicolas Ferreira. Então, Minas Gerais, eu nunca vou perdoar vocês. Hoje o governador bolsonarista Tarcísio de Freitas disse algo absurdo, típico de um vira-lata. No encontro com o mercado financeiro, ele disse que Lula precisa entender o estilo do Trump, que gosta de acumular vitórias, e por isso o nosso presidente deveria dar alguma vitória a Donald Trump. Escuta aí. Que gosta de sentar com um chefe de Estado, botar um chefe de Estado sentado lá dentro e dizer, olha, conseguiu uma vitória. E ele está querendo colecionar vitórias. Ele quer... Então, por que não entregar alguma vitória para ele? Só que a única vitória que o Brasil pode dar ao vermelhão, que alguns chamam de laranja, laranjão, é a anistia ao golpista Jair Bolsonaro. Essa foi a condição imposta por Trump para negociar o tarifaço. Acontece que essa vitória sugerida por Tarcísio de Freitas é inegociável. É questão de soberania nacional e de não se tornar capacho de Yankee. Nenhum gringo pode mandar na justiça brasileira. Então, Tarcísio de Freitas, vai aí para você o selo vira-lata. Por outro lado, se o governador quer que se dê uma vitória ao Trump, então Tarcísio admitiu que Lula é durão, está ganhando a queda de braço, ou no mínimo está empatando esse jogo. O que você acha? O governador bolsonarista Tarcísio de Freitas é um vendido, um submisso ao Trump, um lambe-botas dos Estados Unidos, um vira-lata? Escreve aqui nos comentários e me segue. Vira-lata de Freitas. Esse é o novo nome do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Pois é, olha a preocupação desse cara, hein? A gente sofrendo um ataque dos Estados Unidos, um tarifaço de 50%, um monte de gente perdendo visto, eles tentando interferir na justiça brasileira, mas a preocupação de Tarcísio é que a gente dê uma vitória para Donald Trump. É isso mesmo. Ele acabou de propor que o Brasil pare de importar o diesel da Rússia para dar uma vitória e agradar o ego de Donald Trump. Esse é o patriota da direita brasileira, Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, que usa bonezinho vermelho do Make America Great Again pra puxar saco de americano enquanto eles ferram o Brasil. Esse cara aí, gente, ele quer ser presidente do Brasil. Esse cara aí não merece voto nem pra síndico de condomínio. Se alguém invadisse o condomínio, como disse aí o influencer Rodrigo Gonzalez, o que ele ia fazer? Ia chamar o bandido pra tomar uma coquinha. É isso que ele ia fazer. Não serve nem pra síndico. Gente, isso daí na prática ia fazer a gente ganhar uma inimizade com a Rússia, arrumar mais problema. E não é isso que a gente tá precisando de solução. Em vez de Tarcísio fazer o que Lula fez, fazer políticas pro empresariado, pra minimizar, pra proteger os empregos dos trabalhadores brasileiros dos setores afetados pelo tarifaço, ele quer piorar a situação só pra lamber as botas do tio Sam, lamber as botas de Donald Trump. Absurdo. Gente, vamos compartilhar que esse povo não pode se eleger mais pra nada, são traidores da pátria. Compartilha esse vídeo, compartilha a verdade, vamos defender a democracia e o nosso Brasil. Sai pra lá, Donald Trump, sai pra lá, direita brasileira sem vergonha. Compartilha esse vídeo e se não me segue pra mais novidades como essa. Pessoal, boa tarde, bora para mais um vídeo. E o nosso rei do pedágio, se humilha para Trump. Sim, cara, o governador de São Paulo, o rei do pedágio, o senhor Tarcísio de Freitas, se humilha para Donald Trump. Tarcísio, olha a notícia que está aqui em cima, que está na fórum. Tarcísio se humilha para Trump e protagoniza vexame internacional. O governador de São Paulo se tornou centro de uma das cenas mais vejatórias da política. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, protagonizou uma cena que deve entrar pro hall daquelas mais vejatórias da história. Durante um evento chamado Restore Day, realizado em São Paulo, Tarcísio de Freitas participa do painel Reflexões sobre São Paulo e afirma que o governo do presidente Lula deveria entregar a vitória para o presidente Trump. Seu mela cueca! Seu rei do pedágio, eu não acredito! Cara,
Eu não acredito, seu rei do pedágio, que você acha que o presidente Lula vai entregar a vitória para o Trump. Aqui não é vitória, aqui é o povo. Aqui é o povo, seu rei do pedágio. Ah, acaba ser vergonha. Então quer dizer que se você fosse presidente, você ia abrir pro presidente americano, né? Rei do pedágio. Rapaz, cara, que humilhação o governador de São Paulo passou, dizendo que o Brasil tem que se humilhar para o Donald Trump e entregar a vitória para o presidente americano. Ah, rapaz, se o Lula fazer isso, até eu deixo de votar no Lula. Rapaz, cria vergonha na cara, você é o governador do maior estado de São Paulo e você abre as pernas para aquele laranja podre. Não é à toa que você é o rei do pedágio. Segue, comenta e compartilha, pessoal. Carlos Bolsonaro chama líderes da direita de ratos e Eduardo Bolsonaro compartilha a publicação. Briguem mais, desgraçados, vocês conseguem. Carlos Bolsonaro tá bravo porque seu pai não vai poder disputar as eleições, o nosso futuro ex-presidiário. Porém, a direita tá se manifestando para ser o candidato que vai substituir o Bolsonaro. Tem vários candidatos aí que já anunciaram que vai ser o candidato a presidente. Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Eduardo Leite. E isso irritou a família Bolsolândia. Ele veio a público dizer que tentou ser paciente, mas tem coisas que tá tirando ele do sério. Enquanto Jair Bolsonaro tá preso, doente, sendo lentamente assassinado a cada dia, prometa, tem vários candidatos que estão pegando, né, o viés direita, Bolsonaro, para fazer campanha, e isso tá irritando ele de uma forma muito grandiosa. Chamou esses políticos de sujos, oportunistas e canalhas, e que na verdade eles se comportam como os ratos, sacrificam o povo pelo poder. Ai, essa família Bolsonaro se passa, né? E o que eles fazem? Dizem que são fora PT, mas não entregam a liderança, não representam o coração do povo, querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro. Isso tudo é raiva de que os próprios políticos da direita não querem se ligar ao Bolsonaro. A verdade é que o Bolsonaro morreu, né, gente? Nem os próprios políticos deveriam estar ajudando o Bolsonaro. Querem o apoio do Bolsonaro, querem se vincular ao nome do Bolsonaro. Carlos Bolsonaro tá bravo porque os políticos da direita não dizem o nome do Bolsonaro, é por isso. O nome disso é desespero. E Carlos Bolsonaro, se você for brigar com alguém, briga com seu irmão, é seu irmão que fez toda essa presepada. As pessoas terem vergonha de vincular com o nome do Bolsonaro. Briga com ele. Parece que a sensatez bateu agora na família Bolsonaro. Eles entenderam que mais ninguém quer ficar do lado dessa gente criminosa, de bandido que tá preso. Isso não é bom pro negócio deles, não. E até os mendigos do bolsonarismo, né? Agora estão, ó, metendo o pé igualzinho o Bolsonaro fazia com aqueles que estavam lá no governo dele. E que justamente o Carluxo é que era o diretor do gabinete do ódio, que queimava aqueles que Bolsonaro queria se livrar, né? Na política da extrema-direita é assim. Ninguém tem fidelidade com ninguém, amigo. Eu não sei se o Bolsonaro pode ser considerado um pé frio, embora o termo seja muito adequado. Mas certamente ele se tornou tóxico. Tóxico? Ah, Bolsonaro é lixo radioativo, isso sim. Tanto que até Eduardo Bolsonaro já meteu o pé também, prevendo que ia pra cadeia, né? E agora tá desesperado, atrás de dinheiro, né? Porque o mandato lá do Planalto foi embora, tá indo embora, na verdade, né? E ele tá ganhando a vida com monetização do YouTube. Porque o papai, a gente sabe como é que é, né? Nasceu com o único objetivo de estragar a vida de todo mundo à sua volta, já reparou? Ah, não? Você não tá vendo que agora só restou a família, amigo? E que daqui a pouco vai começar a pipocar na cadeia também? Estragador de vida melhor que Bolsonaro? Não tem não, pelo menos aqui no Brasil, é claro, né? Lá nos Estados Unidos tem um tal de Donald J. Trump. Um sujeito que fez o homem mais rico do mundo, ou pelo menos aquele que diz que é o mais rico, né? O sujeito que ia construir uma cidade inteira lá em Marte. Agora é dono de fast food, irmão. E não pode reclamar não, hein? Senão o Trump bota ele pra vender pipoca na saída de um cinema de terceira qualidade qualquer. É, sim, estão errados. Se você invade a terra do outro. Sabe o que mais sobra aqui em Curitiba? Vaga de trabalho. E tem de monte. E não é só em Curitiba, você vai pro campo. Aliás, o Paraná tá com um problema que a gente tá importando venezuelanos, cubanos e equatorianos, e quem mais for, pra trabalhar no campo aqui no estado do Paraná. Então, francamente, se o desejo do cara é trabalhar na terra, ele vai achar, O país está voando! Concordou aqui que o país está voando! É consequência natural Concordou que o país está voando! O país está voando. Sai dessa, Rodrigo, pelo amor de Deus, sai dessa, Rodrigo. Concordou que o país está voando! Cadê o corte? Vamos ver. Como é que fala de novo do mercado de trabalho? O mercado de trabalho está extremamente aquecido no Paraná, é verdade. A gente está recebendo muito nordestino, inclusive.
onde não encontra emprego e vem para o Paraná, onde tem e se gera empregos como... É muito politiqueiro, Mas tá falando de venezuelano, argentino... Mas é verdade, tem muito paraense, muito Mas isso sempre teve, amadense, né? Ué, isso aí não é de agora. Tá vindo agora muito nordestino também, porque lá, infelizmente...